A aula de hoje é sobre a interpretação do tema e o planejamento do texto. Professora, o que isso quer dizer? Que antes de se começar a escrever ditamente, falando, né, propriamente, a redação, vocês, enquanto escritores, certo? Enquanto autores, vocês têm que interpretar o tema primeiro, né? E fazer um planejamento do texto. Porque vocês encontram a folha em branco e aí vocês têm que medir tempo, porque não é só a prova de redação que vocês estarão fazendo. Vocês também estarão fazendo a outra prova, certo? Com as trocentas questões, 90 eu acho, né? Objetivas. Então, vocês vão ter que saber dosar o tempo e fazer com que ele renda em favor a você. E aí aqui eu vou mostrar técnicas de como você aproveitar esse tempo e fazer tudo direitinho. Vamos lá. A prova de redação. Minha gente, como escrever, professora? Vocês vão ter uma proposta de redação, é óbvio, né? E aí, nessa proposta, se a proposta tá lá, né? Traz o tema para vocês, grifado, em negrito, né? Depois traz os textos motivadores, traz as instruções. Se tá na prova, é porque é importante. Então, você precisa ler aquilo com muita atenção. E aí, o que é que acontece? Como vocês vão treinar ao longo deste ano, muitas coisas vocês já vão saber, então vocês não vão se passar. Vocês não vão ler só o tema e começar a escrever do nada, certo? É importante se preparar. E o que é essa preparação? É o que nós chamamos de elemento pré-textual. Antes de começar o texto propriamente dito, você tem 4 estágios para começar essa escrita. E é sobre eles que nós iremos falar hoje. As etapas de preparação da escrita. Então, por que eu coloquei essas bonequinhas aí, parecendo que são as cozinheiras, né? Porque tudo que a gente cozinha, né? Pensem numa receita. Escrever um texto é como fazer um bolo. Tem um passo a passo. Você não bota a forma, né, no forno sem antes ter feito a massa do bolo. Você não coloca o bolo na forma sem antes ter untado a forma e enfarinhado ela, senão o bolo vai grudar todo, não é isso? Então, minha gente, escrever é como se você estivesse cozinhando. Há etapas e elas precisam ser seguidas, elas precisam ser obedecidas, certo? A professora, se eu não quiser seguir essas etapas, eu posso fazer direto no papel, que eu estiver pensando, pode, não tem problema. Agora, essas etapas irão te ajudar a que vocês façam um texto melhor, né? Mais organizado, mais coerente, mais coeso. Um texto que ele tem um início, um meio e um fim, certo? E vocês vão observar que todas as etapas do texto dissertativo que nós vimos em aulas anteriores, a introdução, os desenvolvimentos e a conclusão, elas têm início, meio e fim. Então, a primeira etapa de construção pré-textual é interpretar a proposta do tema. E como é que vocês vão fazer isso? É preciso interpretar na sua totalidade, ou seja, todas as palavras que estão naquele tema, elas são importantes. Se elas não fossem importantes, né? A banca que faz o Enem, no caso o INEP, né? O INEP que produz a prova do Enem, eles não iriam colocá-las ali, né? Porque se não é importante para o aluno interpretar, para que colocar? Outro, se você não interpretar o tema na sua totalidade, pode acontecer que você fuja ao tema. E isso é muito importante, porque na hora que o avaliador pega a sua avaliação, ele tem 2 momentos em relação ao tema. O primeiro é
Se você não abordou o tema em hipótese alguma na sua introdução ou no decorrer do seu texto, você é eliminado, certo? Você toma nota zero direto. Ele nem se dá o trabalho de corrigir questões gramaticais, coerência e coesão. Se não abordou o tema naquela leitura inicial que ele faz, já é nota zero. Agora, se você abordou, né, o tema de maneira parcial, ou seja, pela metade, você tratou só do assunto do tema, você diminui sua nota na competência 2, porque a competência 2 da redação, ela vai tratar tanto da interpretação do tema, se o participante ele conseguiu entender, interpretar e dar conta daquele tema na sua totalidade, certo, gente? Ou a estrutura da redação, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, que é o texto dissertativo argumentativo. Dê total atenção a cada palavra, como eu acabei de dizer, certo? Cada palavrinha que compõe o tema, ela é importante. E aqui vocês têm que saber diferenciar assunto do tema, certo? E o que é que acontece? Quando você não sabe o que é o assunto, você diminui sua nota na competência 2. E quando você não sabe o que é um tema, você toma nota zero, ok? Observem aí o exemplo. Assunto: educação dos surdos, certo? Ele é amplo, ele é genérico, ele não delimita, certo? Quando falo em educação dos surdos, vocês têm várias coisas para falar sobre esse assunto. Pode ser educação dos surdos no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos. Pode ser educação no Brasil, no interior ou na capital. Pode ser educação do Brasil de diferentes formas. Mas quando o tema diz o seguinte: desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, que foi o tema da redação de 2017, ele delimita, porque ele quer saber quais são os desafios. Para quê? Para a formação educacional dos surdos no Brasil. Não é em qualquer lugar, é no Brasil. É diferente do assunto. Ah, professora, o tema é longo. O assunto é curto? Não. Viu, minha gente? Nem sempre. Presta atenção. O assunto, ele vai ser algo genérico, ele pode abarcar várias coisas aqui em educação dos surdos, certo? Já o tema, ele especifica, ele delimita, ele quer saber o que da educação dos surdos, ele quer saber os desafios. Para quê? Para a formação educacional de quem? Dos surdos, onde? No Brasil. Observe que ele faz um recorte, não é no mundo, é no Brasil. São os desafios, certo? Que essa formação educacional tem. Vamos à prática disso. Eu tenho aqui um tema que é os perigos dos stalkers virtuais no século XXI, ok? Observe como é que a gente interpreta este tema. Primeiro, eu tenho que separar cada parte desta frase. Os perigos, quer dizer, o que são perigos? Eu tenho que interpretar o que são perigos, certo? Professora, por que o OS a senhora não coloca? Porque o OS é um termo determinante, é um artigo. Ele sozinho não produz sentido, certo? Agora, quando ele está acompanhado de um substantivo, a gente sabe que esse OS aqui está dizendo que perigos é uma palavra que está no plural e é um substantivo masculino, certo? Ele está determinando. São perigos, não é qualquer perigo, são aqueles perigos, no caso dos stalkers. Então, perigos, o que são perigos? Aí você vai para os sinônimos. Perigos são efeitos negativos, são riscos, são ameaças, são malefícios. Isso tudo você tem que fazer antes de iniciar
a sua redação. Professora, mas não tem tempo. Gente, prática, certo? Vocês vão praticando, praticando, praticando durante o ano. Quando vocês chegarem lá no dia da prova do Enem, na redação, no vestibular, numa entrevista de emprego, seja onde for que vocês tenham que produzir um texto, vocês seguindo esse mesmo passo a passo, vocês conseguem fazê-lo, certo? E é rápido, porque com a prática vocês irão conseguir fazer muito mais rápido. A primeira vez demora que é uma vida, mas as outras vai fluindo. Depois você vai para a segunda parte do tema, dos stalkers virtuais. O que são stalkers virtuais? São perseguidores, né? Aquelas bênçãos que ficam perseguindo as pessoas utilizando as informações que são divulgadas na internet e as ferramentas virtuais, ok? E no século XXI, quer dizer na atualidade, na contemporaneidade, nos tempos atuais. Observe, isso aí que eu acabei de fazer é a interpretação do tema. Ou seja, quando eu falo dos perigos dos stalkers no século XXI, eu quero dizer que esse tema, a minha redação, ela tem que falar dos efeitos negativos, né? Que esses perseguidores na internet têm na atualidade. É isso que o tema está falando. Isso que se chama interpretação do tema. Vamos para a segunda etapa da escrita, que é listar as ideias, exemplos, referências e argumentos em torno do tema. Então, neste momento, você vai escrever tudo que vier à sua mente sobre esse tema. O tema é os perigos dos stalks no século XXI. Então, o que é stalkear? Eu posso escrever lá. Eu posso escrever, tem séries que falam sobre esse tema? Tem, eu também coloco. Eu li algum livro que remete, faz alusão a isso, eu também coloco. Tem algum tempo histórico que, alguma coisa na história que remete a esse assunto, eu coloco lá no meu papel. Então, isso se chama tempestades de ideias, certo? Tudo que você tiver na sua cabecinha sobre esse tema, você coloca no papel. Como nós estamos em aula, nós estamos praticando, vocês podem utilizar a internet, né? Ou livros físicos que você tenham, ou consultar pessoas, desculpa, sobre o tema e anotar essas ideias. Para que isso? Para que você não esqueça uma ideia boa sobre o tema, aí você lê o tema. Ou Stalkers, poxa, tem uma série que fala sobre isso. Eu anoto o nome da série, certo? Por quê? Porque a mente da gente é falha, ela não é um computador. E passou um vento, eu mesma sou assim. Passou uma mosca aqui, eu esqueço o que eu acabei de falar agora. Demora muito, eu tenho que ter Professora, muita. Oi, pode é, eu dizer. sempre, eu sempre vejo o pessoal colocar citações de filmes e séries, mas eu nunca ouvi a questão de música. Música também pode ou não? Pode sim. É repertório cultural também. Pode música, pode filme, pode série, pode um livro que você viu, pode ser uma notícia que passou no jornal ou você viu na internet, contanto que você tenha como dizer, tipo, o trecho da música de fulano de tal, e que esse trecho, seja lá o que for da música, do filme, da série, essa citação que você vai colocar, ela tem que estar relacionada no seu texto. Você não pode botar lá no final ou no início uma citação, a gente vai ver exemplos disso, uma citação que não tem nada a ver com o tema, só para dizer que você tem um repertório cultural. Vamos à prática disso. Na prática, o tema é os perigos dos stalkers virtuais no século XXI. O que é que eu posso colocar de ideias? Tem a série You, que tá lá na Netflix, né? Que o carinha fica perseguindo a menina. O que mais? O livro 1984, que fala da questão do totalitarismo, de que as pessoas não têm privacidade.
Nenhuma, porque o Big Brother, que é a entidade maior neste livro, ela vigia todo mundo, né? Teve uma guerra e o mundo foi dividido em três grandes continentes, vamos dizer assim. E aí, é um livro muito bom, do George Orwell. E aí ele faz uma alusão à questão do totalitarismo, certo? Ó, já apresentei dois repertórios culturais, um livro e uma série. Ah, e aí você tem no Brasil, certo? A Lei Carolina Dickmann, porque em uma época, eu não lembro o ano exatamente, foram vazadas fotos íntimas, né? As nudes, as benditas nudes da Carolina Dickmann, e aí foi criada essa lei, que leva o nome dela, e aí é criada a lei, é criada a Delegacia de Crimes Virtuais, né? Tudo isso, porque não havia essa legislação no Brasil, e aí foi criada. Continuando. Aí é um pensamento seu, quer dizer, uma coisa que você sabe. Pessoas se expõem demais em redes sociais atualmente, e isso pode levar a esses stalkers virtuais praticarem essas coisas. Além da perseguição virtual, os stalkers podem usar as informações para cometer crimes de pedofilia, feminicídios e roubos. Né? Os estelionatos virtuais, acontecem muitos golpes, agora mesmo tá bombando. Quanta gente que tinha direito ao auxílio não perdeu o auxílio emergencial porque caiu no golpe do WhatsApp, né? E há um difícil controle desse crime. Então, observem que essas últimas partezinhas aqui é o que nós chamaríamos de conhecimento pessoal acerca do tema, certo? E aqui em cima é o seu repertório cultural. Aqui você citou uma série, um livro e a lei existente no Brasil. Continuando. A terceira etapa é a organização dessas ideias aqui. O que é essa organização? Você vai ver onde você vai colocar cada ideia dessa. Se é na introdução, se é no desenvolvimento, se vai ser na conclusão, certo? E aí, o que é que vocês têm que ter em mente? Vocês têm que observar que aí eu botei aqui organização e seleção das ideias. Por que seleção? Porque não é tudo sobre o tema que você vai conseguir usar na sua redação, né? Vamos dizer que seja um tema sobre desmatamento da Amazônia. E aí você tem N coisas para falar, mas só que você só tem 30 linhas. E aí você tem que usar o seu bom senso enquanto escritor, enquanto estudante, né, enquanto participante de um concurso, que você não pode usar tudo, a não ser que você tenha a maestria da escrita e você consiga, né, linkar, organizar e unir todas essas ideias para que seus textos saiam com coerência. Mas nem sempre é preciso isso, certo? Às vezes você citar um livro e um autor, tá bom. Um filósofo e uma música, já tá bom, né? Porque você também tem que apresentar a sua autoria, né? A sua interpretação do tema. Se você ficar só citando os outros, não vai sair nada próprio seu. Se lembre, tem que ter essa questão da autoria também. E aí você começa a construir o roteiro da redação, que eu vou mostrar daqui a pouco. O que é esse roteiro da redação? É um esqueleto, gente, do texto. Antes de você escrever o texto propriamente dito, você vai pegar todas essas suas ideias e vai escrever o seguinte roteiro, ó, que aí vai levar ao ponto 3 da nota da redação. Por quê? Acabei de dizer, quando você seleciona as suas ideias, você consegue enxergar quais são as melhores para que seu texto tenha coerência. Observe, eu citei a série U, que fala de perseguição, não é isso? Eu citei o livro de 1984, que fala da questão da quebra dessa privacidade. E aí, tudo isso se encaixando, e a Lei Carolina Dickmann, que vai falar da proteção dos crimes virtuais, certo?
Quando eu encaixo tudo isso, eu tenho um texto coerente. Mas aí vamos dizer que eu vou, junto disso tudo, eu posso colocar a música do, acho que é Tyrone do Thierry, né? A Bendita da Rita, né? Que falou, Rita, volta, desgraçada, que eu perdoo a facada. Pense, o que é que tem a ver Rita com a questão da privacidade? A não ser que Rita estivesse perseguindo o cara, mas ela não tá perseguindo porque ela deu a facada e se ficou, né? Ele tá pedindo para ela voltar. Então, observe, vocês têm que selecionar muito bem qual repertório que vocês irão utilizar, certo? E aí vem a parte do roteiro. Observem. Eu vou ter a introdução, que é o meu primeiro parágrafo, e aí eu faço uma contextualização. Porque a introdução ela é formada pelo contexto, pela tese e pela interpretação do tema. A introdução, vamos voltar aqui. A introdução, como eu estava falando, ela é formada pelo contexto, pelo tema, interpretação do tema, que é aquela etapa que a gente fez. Então, quando você for escrever a sua introdução, você vai ter que contextualizar o tema. Depois, você vai ter que apresentar a sua tese e fazer a interpretação deste tema, certo? É a aula de sexta-feira. Observem. Contextualização, ele coloca a série U, ok? Depois a tese. Qual é a tese? O que é a tese? É o ponto de vista que esse autor tem sobre o tema. E aí ele diz que a tese dele é necessária uma análise crítica sobre a exposição no ambiente virtual, além de pensar em formas de combater os stalkers. Ok? E aí a interpretação do tema ele vai colocar e ele vai ampliar essa introdução. Depois, no desenvolvimento, tem uma exposição exagerada. Exagerada quer dizer ampla, certo? E aí, sobre o tema, com um paralelo entre o livro que ele colocou lá e a vigilância nas redes sociais, mais as consequências. Desenvolvimento 2, por quê? O desenvolvimento, normalmente, ele é dividido em 2 parágrafos. Comumente, a redação ela tem 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. No desenvolvimento 2, ele coloca a banalização do ato de stalker, né? O stalkear. E que não há muitas leis para o uso da internet, certo? Também ele traz um argumento de autoridade, que é a Hannah Arendt, que é uma filósofa judia, certo? E que ela vai falar dessa questão do totalitarismo. Observe que o argumento de autoridade dele casa com o livro que ele faz menção, certo? Observe que fica tudo muito coerente. E a série U, que também vai trazer esta temática. Por fim, tem-se a conclusão, que é a retomada da sua tese. Você vai retomar. Retomar a tese não é reescrever o que você colocou lá em cima, certo? É você falar a mesma coisa, só que com outras palavras. Afirmando o que você disse no início da redação. E apresentar a proposta de intervenção, que é uma especificidade da redação do Enem, certo, gente? A redação dissertativa argumentativa, ela termina aqui, ó, na retomada da tese. No final, o autor ele faz uma reflexão sobre o que ele disse durante todo o texto. Mas na redação do Enem, além disso, você tem que apresentar uma proposta de intervenção, que ela tem agente, o modo, o como, aqueles 5 elementos, né, que eu falei. E aqui ele dá um exemplo de proposta de intervenção, que ele usa 2 agentes, que é a mídia e o Ministério da Tecnologia. O que é que eles vão fazer? Campanhas informativas. Para quê? Informar sobre os perigos da exposição virtual,
a fim de conscientizar a população e prevenir os abusos e assédios. Observe que a proposta de intervenção tem todos os elementos, certo? E isso, só faltou um, que é o detalhamento, mas o detalhamento ele vai fazer quando for escrever o texto. E aí, depois que você faz esse esqueleto, deixa ele descansar um pouquinho, certo? Deixa ele descansar, não, desculpa. Depois que você faz esse esqueleto aqui, você vai fazer o seu rascunho da sua redação. E aí você vai poder, a partir do que você fez o esqueleto, formar o corpo da sua redação, certo? É o rascunho. Não vão para a folha definitiva. Professora, mas tem mais ou menos meia hora que a senhora está falando. Eu já perdi meia hora no Enem. Fiz não, minha gente. Olha, como eu disse, com a prática leva vocês à perfeição, certo? Quanto mais vocês praticarem, mais rápido essas etapas, é porque eu estou dando aula, eu estou explicando, aí demora um pouquinho. Mas na hora que vocês estiverem fazendo, né? Aí vai ser rapidinho. Professora, quantas horas para o Enem na questão da redação? Ó, a prova do Enem dura uns 5 horas, se eu não me engano. 5 horas e meia, eu acho, no dia que tem a redação. Só que você tem a redação e mais 90 questões, certo? E aí você tem que cronometrar o seu tempo, porque você não pode levar o relógio, você pode ficar perguntando toda hora ao fiscal, né? Eu perguntava. Toda vez que eu vou fazer prova de concurso, eu fico perguntando ao fiscal. Mas de meia em meia hora eles tiram um adesivo do relógiozinho, que eles botam um relógio de adesivo lá na parede, no quadro normalmente, ou eles fazem de canetinha e a cada meia hora eles vão dizendo, olha, passaram-se meia hora, faltam X horas para o término da prova. E aí você tem que ficar ligado nisso, certo? Outra coisa que vocês têm que entender. Quando você faz esse rascunho, há uma folha de rascunho e há a folha definitiva para você entregar a redação. São duas coisas que você tem que ter em mente. Eu sempre inicio pela redação, porque eu gosto de interpretar o tema com calma, sem estar aquela enxurrada de texto na minha cabeça. E aí, o que é que eu faço? Eu começo pela redação, faço esse passo a passo, certo? Na verdade, eu faço logo esse esqueleto. O que é que eu vou querer colocar na introdução, no desenvolvimento e na minha conclusão. E aí, eu já tenho um corpo da minha redação. Depois, eu faço o meu rascunho. Dependendo de como você seja escritor, é porque, como eu digo, você tem que praticar bastante. Quanto mais você pratica, mais rápido você consegue escrever no dia da prova. E aí, porque você já vai ter os macetes, as manhas, as facilidades da escrita. E aí, o que é que você faz? Você faz esse rascunho e deixa esse rascunho descansar. O que é deixar o rascunho descansar? Antes de você passar ele a limpo, começa a fazer as questões da prova, entendeu? Aí você inicia a sua prova, que é inglês, linguagens, certo? E eu acho que ciências humanas, né? São no mesmo dia. É linguagem, ciências humanas e redação. E aí você vai fazer linguagens, a prova de inglês e o restante, que é língua portuguesa, artes e educação física, e a prova de ciências humanas. O que é que eu proponho a vocês? Enquanto o rascunho está lá descansando, por que descansando? Porque você tira a cabeça da redação, certo? E depois você volta a esse rascunho e lê ele rapidinho. Isso demora uns 5 ou 10 minutos, gente. É muito rápido. Você não vai levar uma hora para ler o rascunho, não, viu? E corrigir. Porque quando você tira a mente do que você estava fazendo, começa a fazer as questões, vamos dizer que passado umas 30 questões, você volta na redação, no rascunho, e aí o que é que você faz? Você lê ele, porque aí você vai encontrar se você comeu alguma letra, se você repetiu palavras, se faltou alguma pontuação, certo? E isso aí você consegue fazer quando você deixa ele descansar. A gente chama de deixar o texto descansar. Sabe quando a gente faz um pão? A gente faz o pão, sova a massa, tal, e a gente tem que deixar a massa descansar para ela crescer? Então,
a redação, a prática da escrita é do mesmo jeito. Para que você consiga ver as imperfeições que existem no texto, é preciso que você mantenha uma distância. E em uma prova, como é que você faz isso? Desse jeito que eu acabei de fazer. Deixa lá o rascunho descansando e vai fazer algumas questões da prova. Depois, quando você der um tempo, 1 hora passada de prova, vamos dizer assim, você volta no rascunho, lê ele com atenção, e aí você consegue visualizar, porque a sua mente vai estar descansada daquele texto, vai estar ligada em outras coisas. Aí você consegue ver as imperfeições do seu texto. E vocês podem fazer isso em casa para treinar, certo? Na hora de fazer uma redação, faz um rascunho, vai fazer uma outra atividade, vai tomar uma água, porque está em casa dá, né? Vai tomar uma água, assistir um filme. Depois de umas horinhas você volta no rascunho. Aí você consegue enxergar coisas que você não tinha visto, que você colocou mais com i ao invés de mais sem i para fazer uma conjunção adversativa. Você consegue ver que você não colocou letra maiúscula no início da frase, que você se esqueceu de botar um ponto final no parágrafo, que você não colocou uma vírgula, que você repetiu as palavras. Professora, como é que eu vou repetir? Acontece, gente, porque você estará lá na pressão, certo? E aí a mente da gente funciona mais rápido do que a nossa mão consegue escrever, certo? Por isso que às vezes a gente come uma letra, duplica as palavras, repete. Quando sua mente está muito cansada, outro dia eu estava escrevendo um texto para entregar na faculdade. Eu repeti um parágrafo inteiro. Eu já havia escrito aquilo, né, sobre um determinado assunto, e no outro parágrafo eu escrevi a mesma coisa, porque eu estava super cansada. Aí eu fiz, olha, tá dando mais tempo, vou fechar aqui, depois eu volto e eu consigo escrever, né? Mas eu tinha tempo para isso. Então, agora eu vou mostrar a vocês a atividade desta semana. Em que consiste essa atividade? Vocês vão fazer o que eu acabei de explicar neste momento, certo? Eu vou colocar essa atividade lá na sala junto com esse vídeo. Só me dê um tempinho porque eu tenho que editar esse vídeo para colocar na sala. Então, até de noite essa atividade vai estar lá. Observem, tem essa informação inicial. Leiam, ó. Leia atentamente o material de apoio sobre o assunto. Deixa eu mostrar aqui a vocês o material de apoio. Olha a sala, eu estou no terceiro A aqui. Em português, eu coloquei um material de apoio para vocês, ó. Tá vendo? Que é o do mês de maio. Tem esse assunto lá. É só abrir e procurar, certo, gente? Leiam com atenção, porque além desse vídeo lá tem muito mais coisas explicando, certo? Aqui foi um bate-papo rapidinho. Depois de ler o material de apoio, leia as propostas de redação desta atividade. Elas servirão como base para a sua produção textual do mês de maio. Ou seja, a gente está iniciando essa atividade hoje. Até o final de maio, nós trabalharemos com essas duas propostas. A proposta 1, que é a exploração trabalhista na sociedade moderna. Aí tem os textos motivadores acerca dessa proposta. E a segunda proposta, que é a falta de empatia nas relações sociais no Brasil. E também tem os textos motivadores. Então, ó, o tema tá aqui, ó. O tema sempre vem em negrito. É no mesmo estilo da redação do Enem, certo? No mesmo estilozinho. E aí, o que é que vocês vão fazer nessa atividade? Outra coisa que vocês têm que lembrar. Depois que vocês fizerem a atividade, vocês irão digitá-las em um documento do Word e me enviar para meu e-mail. E enviar para o meu e-mail, certo, gente? O meu e-mail está aí. No assunto do e-mail, vocês vão colocar o nome de vocês, a turma e atividade de planejamento textual. Vocês terão tempo para enviar esta atividade. Hoje é dia 4, vocês terão até o dia 6, que é quinta-feira, às 12 horas. Por que isso, professora? Pode passar um pouquinho? Pode, porque a prova vai ser liberada segunda-feira. Mas atentem a esse prazo, porque é uma coisa rapidinha de se fazer, certo, gente? Por quê?
Vocês me enviando, eu vou corrigir e vou devolver a vocês. E aí, quando vocês forem fazer a atividade avaliativa na semana que vem, vocês terão essa atividade corrigida por mim, enviada por e-mail de vocês, já prontinho, certo? Eu botei até quinta, meio-dia. A professora não Professora, me diga. nas provas vai ser tipo, vai ter dias para responder a prova, é? Vai sim, Ana. A prova de vocês começará na semana que vem, na segunda. Vocês receberão todas as provas de todas as disciplinas, certo? Vai ficar disponível na sala, no Classroom, e a gente também vai enviar para a Elaine, porque tem alunos que não têm acesso à sala ainda, quem é novato. E aí, Professora, oi, Manuel. por que essa atividade que a semana passada vai ser via e-mail? Por que essa não coloca pelo Classroom, não? Não, eu vou colocar no Classroom. Por que enviar a atividade para o meu e-mail? Porque é o modo que eu vou ter como corrigir o Word. A atividade de Word, quando vocês enviam na sala para mim, eu não tenho como editar o documento do Word, entendeu? E reenviá-lo para vocês na sala. Eu só tenho como reenviá-lo no e-mail, certo? Então, eu vou colocar lá e vou abrir o Word lá na sala. Mas na hora de enviar, eu quero que vocês salvem no celular, no computador de vocês e me enviem por e-mail, certo? Por quê? Eu vou ter como devolver com anotações, com comentários, tudo bonitinho. Entendeu? As atividades de redação serão todas nesse estilo, enquanto a gente não retorna às aulas presenciais. E aí, a atividade é o seguinte: a atividade é isso que eu fiz agora. Identificar o assunto das propostas, fazer a interpretação dos temas, listar as ideias, organizar as ideias selecionadas e fazer um esboço de não é de um dos temas, gente. Vocês vão fazer o esboço, o roteirozinho de todos, ou seja, vai colocar lá na introdução, o que é que eu vou querer, né, na minha introdução, no meu desenvolvimento, na minha proposta de intervenção, certo? As dúvidas, coloquem na sala. Bote no comentário da atividade, bote no comentário individual, me mande e-mail, sinal de fumaça, o que for, para a gente tirar as dúvidas em relação a essa atividade. E aí tem uma observação, você deve responder as questões acima para cada tema que se segue. São dois temas, ou seja, são duas respostas disso aqui que eu quero, certo? Professora, a senhora vai aceitar depois de quinta-feira? Vou. Só não vou lhe dar a garantia de que você vai receber isso corrigido até segunda-feira, certo? Porque segunda-feira, a Ana, acabei quebrando o raciocínio. A Ana perguntou: segunda-feira vocês receberão na sala do Google Classroom todas as avaliações das disciplinas lá. E vocês terão até a sexta-feira, dia 14. Na segunda, dia 10, 9 horas da manhã, todos os professores disponibilizarão as atividades avaliativas. Vocês terão até sexta-feira, dia 14, para devolver essa atividade, certo?